Aleluia. Você pode ficar de pé um pouquinho. Irmãos, estou tremendo aqui. Aleluia. Fala aleluia. Aleluia. Irmãos, há mais ou menos 3 anos atrás, o Senhor me deu uma palavra e eu até ministrei na célula essa palavra. Não sei se o Leandro vai lembrar, a Marinês, mas faz um tempo e foi bem rápido, na verdade, esse compartilhamento, né? E nós estamos tendo aula com o nosso pastor, é um privilégio ter aula, né? Com o nosso pastor Marco. Irmãos, vou com todo respeito falar para o pastor, né? O pastor é doido. Com todo respeito, pastor. Irmãos, essa palavra o Senhor tinha me dado já, conforme eu falei para vocês, há 3 anos atrás. O pastor me convidou para compartilhar essa palavra com os irmãos hoje, amém? Amém. Eu gostaria que você pudesse fechar os seus olhos. Creio que o Senhor vai falar conosco nessa manhã, amém? Ô Espírito Santo, esta manhã aqui, Senhor, nós estamos aqui desejosos, Senhor, de ouvir a Tua voz. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor possa abrir os ouvidos espirituais dos meus irmãos, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco. Coloca a mão esquerda no seu coração, levanta a direita e fale assim: Espírito Santo, abre os meus ouvidos espirituais para ouvir a Tua voz. Amém? Aleluia. Pode se assentar. Nós estamos numa série de mensagens, irmãos. Repita assim comigo, olha para o seu irmão e fala assim: eu sei que você sabe, mas não custa lembrar. Amém? E o tema da minha mensagem é: diga para o irmão que está ao seu lado, o chamado e o propósito eterno. Amém? Amém. Aleluia. Irmãos, não posso ser diferente dos irmãos, né? Então eu quero, assim como nosso pastor, começar com algo engraçado. Amém? Aleluia. Não sei se você já conhece essa história. Tem um casal que eles completaram 50 anos de casamento. Falo, uau! Uau! Não só uau, por eles terem completado 50 anos de casamento, mas eles completaram 50 anos de casamento sem ter uma discussão. Agora fala, uau! Uau! Mais uau ainda! Uau! Sem ter uma discussão. Então, Juliana e a Cássia, que em breve vai casar, vai convidar todo mundo. Aleluia! Glória a Deus! E você que é casado, você poderia ter o exemplo desse casal. Está completando 50 anos sem uma discussão. Aí foram entrevistar eles, né? E falaram para eles: qual que é o motivo pelo qual vocês em 50 anos não tiveram nenhuma discussão? Aí o marido foi explicar. O marido pegou e falou assim: quando nós nos casamos, nós fomos para a lua de mel e nós fomos a cavalo, né? Para essa lua de mel. Eu tinha um cavalo, ela tinha um outro cavalo. E o cavalo da minha esposa empacou. Ela empacou. E ela desceu e falou assim: Aí o cavalo, ela subiu no cavalo, o cavalo não andou. Ela, 2, o cavalo não andou. Ela pegou a arma e pum, matou o cavalo. Aí o marido pegou e falou assim: por que você fez isso? Você é louca? Aí ela, Aleluia. Amém? Eu espero que os irmãos tenham entendido. Amém? Demora meia hora. Aleluia. Irmãos, gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Primeira coisa que eu gostaria de falar sobre esse tema, diga, o chamado e o propósito eterno. Nós vamos compartilhar algo bem breve. E eu gostaria de falar que a primeira coisa
que uma pessoa que não tem claro o propósito de Deus para a sua vida, está escrito exatamente em Apocalipse 3:10. Abre aí, por favor. Eu vou mostrar para você como que uma pessoa fica sem entender, sem fazer o propósito de Deus. Desculpa, irmãos, não é Apocalipse não, é Gênesis 3:15. Desculpa, Gênesis 3:15, por favor. Como que uma pessoa fica sem entender o propósito de Deus para a sua vida? Irmãos, é Apocalipse 3:15 mesmo, desculpa. Irmãos, é exatamente desse jeito que nós ficamos sem o propósito de Deus, de um lado para o outro, sem saber para onde ir. Amém? Vamos aplaudir o Senhor? E para nós não ficarmos desse jeito, o Senhor compartilhou essa palavra comigo agora de verdade, em Jonas capítulo 1, amém? Pode ficar tranquilo que é em Jonas mesmo. Nós vamos fazer uma leitura aqui do primeiro capítulo, então eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia, o seu celular. Abrir não, ligar, né? O seu celular. E lá em Jonas capítulo 1, versículo 1. Todos abriram, diga amém. Amém. Quem não abriu, diga, vou abrir. Ô louco. Vou lá. Jonas capítulo 1, versículo 1. Diz assim, a minha Bíblia é na nova tradução da linguagem de hoje. Certo dia, o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai: apronta-se e vá à grande cidade de Nínive, e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali entrou num navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. Versículo 4. No entanto, Deus mandou um forte vento e houve uma tempestade no mar. Era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir ao meio. Os marinheiros ficaram com muito medo e gritaram por socorro, cada um ao seu Deus. E para que o navio ficasse mais leve, jogavam a carga no mar. Porém Jonas tinha descido ao porão e ali havia se deitado e caído num sono profundo. Versículo 6. O capitão do navio o encontrou ali e disse: como é que você está aí dormindo? Levanta-se e peça socorro ao seu Deus. Pode ser que ele tenha pena de nós e não deixe a gente morrer. Os marinheiros disseram uns aos outros: vamos tirar a sorte para descobrir quem é o culpado de estarmos neste perigo. Eles fizeram isso e o nome de Jonas foi sorteado. Versículo 8. Então lhe perguntaram: agora diga, quem é o culpado de tudo isso? O que você está fazendo aqui? De onde você vem? De que país você é? E qual é o seu povo? Jonas disse, versículo 9: eu sou hebreu, respondeu Jonas, e adoro o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Em seguida, Jonas contou que estava fugindo de Deus, o Senhor. Aí os marinheiros ficaram mais apavorados ainda e disseram: veja só o que você fez. A tempestade piorava cada vez mais, de modo que os marinheiros perguntaram a Jonas: que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Versículo 12: você me pegue e jogue no mar, que ele ficará calmo, pois eu sei que foi a minha culpa que esta terrível tempestade caiu sobre nós. Em vez de fazerem isso, os marinheiros começaram a remar contra toda a força, tentando levar o navio para a praia. Porém não conseguiram nada, porque a tempestade piorava ainda mais. Então oraram bem alto assim: ó Senhor Deus, não nos castigue com morte por tirar-nos a vida deste homem, pois és tu, ó Senhor, que está fazendo isso, e o que está acontecendo é a tua vontade. Versículo 15. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e jogaram no mar. Aleluia! Fala aleluia! Aleluia! Lição de casa para todos nós, amém? Depois você vai pegar o capítulo 2, 3 e 4 e ler em casa, porque se eu for ler todos os 4 capítulos aqui, alguns dos irmãos que estavam aqui no Arraial ontem, né, vai acabar dormindo.
Então depois em casa você lê o capítulo 2, 3 e 4. Eu vou compartilhar algo aqui da parte de Deus, amém? Irmãos, não faz muito tempo que estava tendo manifestações a favor da Dilma e contra a Dilma, amém? Amém. Eu não sei, né, se você estava a favor ou estava contra, mas eu sei que lá em Brasília estava tendo o impeachment lá. Aí o cara, pela minha família, pelo meu povo, pelo não sei o que, eu voto sim, ou eu voto não sei o que, amém? Alguém estava lá? Não. Amém. Então, irmãos, o que aconteceu? Quando saiu a ordem do impeachment, que teve aquela massa comemorando, outros não comemorando, mas o que aconteceu? Imagine, gostaria que você se imaginasse, irmãos, que acabou de fazer a votação do impeachment contra Dilma, amém? E aí está todo aquele povo, não sei quantas mil pessoas que estavam lá à frente do palácio lá em Brasília, e você recebesse a ordem suprema de alguém e falasse assim para você: Rachel, pega a passagem agora. Você está aqui aonde? Nós estamos em São Paulo, estado de São Paulo, amém? E você vai para Brasília. E quando você chegar lá em Brasília, que está todo mundo comemorando o impeachment, você vai chegar lá e vai falar: vocês estão errados, esse impeachment não está correto, não está correto, vocês estão loucos. Você teria coragem de fazer isso, irmão? Fala sim ou não? Não. Irmãos, agora gostaria que o irmão colocasse ali a imagem 1, por favor. Irmãos, Deus falou para Jonas o seguinte: Jonas, eu preciso que você vá para Nínive. Diga, vá para Nínive. Nínive. Vá para Nínive. Irmãos, eu não sei se está dando para ver muito bem essa imagem, mas Nínive, Deus ele não falou aqui, no capítulo 1, versículo 1, Deus falou o seguinte: vai pregar contra aquele povo, ok, amém? Vai pregar contra aquele povo, porque a maldade deles chegou aos meus ouvidos. Deus falou que ia fazer alguma coisa? Não. Deus só falou o quê? Vai e pregue contra aquele povo. Eu não sei se você já ouviu falar de empalamento. Opa, enroscou a voz aqui. Empalamento. Diga empalamento. Empalamento. Não sei se os irmãos sabem o que é empalamento. Naquela época, a cidade de Nínive, o que eles faziam? Eles pegavam as pessoas, simplesmente por maldade, pegavam uma vara, um pau, enfiava nas partes íntimas da pessoa. Acho que não tem nenhuma criança aqui. Nas partes íntimas para sair pela boca. E aí Deus fala para você: vai lá para Nínive, porque eu estou cansado de ver a maldade desse povo. Você iria? Eu coloquei um exemplo mais tranquilo, né? Mas eu acredito que se eu fosse lá em Brasília, estava lá todo mundo comemorando, eu falei: vocês estão loucos, o povo ia me matar, ia não? Imagine a cabeça de Jonas, irmãos. Deus fala para Jonas: vai para a cidade de Nínive. E ele pega e ele sabe da maldade. A imagem 2, por favor. Então eles tinham esses rituais. Amém? Amém. Amém, porque não foi você que pediu para ir para Nínive lá. Aleluia. Olha só, irmãos, a maldade, a crueldade que esse povo exercia sobre as pessoas, simplesmente por maldade. Não gosto de você, não vou com a sua cara. Sabe por que eu não vou com a sua cara? Porque eu não tenho como andar com ela, né? Amém? Mas eu não vou com a sua cara, então eu vou fazer um empalamento em você. Aí sabe o que Jonas fez, irmãos? A imagem 3. O Rached aqui, eu dando o exemplo do Rached, o Rached fez o seguinte: Rached, vai para Brasília e prega lá, fala que eles não podem ir, porque nós aprendemos nos cultos passados sobre honra, e eles estão desonrando a nossa presidenta. Então vai lá e prega. Aí sabe o que o Rached fez, irmãos?
O Rached está em São Paulo, ele pegou um voo lá para o Rio Grande do Norte. É perto ou longe de Brasília? Longe. Longe. Foi exatamente isso, irmãos, que o Jonas fez. Não sei se os irmãos estão conseguindo visualizar. Ele estava ali, Lá em cima. em Jope. Diga, Jope. Jope. Ele estava ali em Jope e ele tinha que ir lá para Tarsis, onde é a Espanha atualmente. E aí o que o Jonas fez? Ele pagou uma passagem para ir para o lado contrário. Ou seja, ele era para ir lá para Nínive e ele pagou para ir lá para Tarsis. E aí o que aconteceu, irmãos? O que aconteceu? Aleluia. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos três características, diga, três características do chamado de Jonas, para a minha vida. Três características do chamado e propósito de Deus na vida de Jonas que podemos aplicar para nós. Amém? Amém. Diga, o primeiro. Deus fala onde devemos ir e o que devemos fazer. Irmãos, o tema da mensagem é o chamado e o propósito de Deus. Deus, a primeira coisa que Ele faz conosco, Ele nos fala onde devemos ir e o que devemos fazer. E Deus tocou no meu coração há 3 anos atrás. Ele falou comigo essa palavra. E Ele está falando aqui para nós nessa manhã, que a primeira coisa que Deus falou para você, que existe alguma circunstância na minha e na sua vida, que Deus está mandando você ir por um caminho, só que você está pagando o preço para ir para outro caminho, que não é da vontade de Deus. Tem pessoas aqui no nosso meio, e tem algumas circunstâncias na nossa vida. Deus falou isso e fala muitas vezes comigo essa palavra, irmãos, que Deus ele fala: Fabiano, você tem que ir para esse caminho. Aí o que eu faço? Eu estou pagando um preço, irmãos. Estou pagando um preço para ir longe da presença de Deus. Eu não sei aquilo que Deus vai falar com você nessa manhã, mas eu tenho certeza que Deus vai falar e Ele vai restaurar o seu chamado, o seu caminho nessa manhã. Amém? E aí o que acontece, irmãos? O que aconteceu com Jonas? O que aconteceu? Ele pagou, diga, pagou o preço para ir para outro caminho. E aí quando ele entra no navio, o que acontece, irmãos? O que acaba acontecendo quando Jonas resolve pagar o preço para ir para outro caminho? Pode deixar a imagem para mim, por favor? Aquela mesma que estava aqui. O que acontece, irmãos? Ele entra no navio, o navio começa a ter tempestade, começa a ter tribulação, começa a ter dificuldades. Amém? Amém. E aí o que acontece? Jonas vai dormir. E às vezes nós fugimos da presença de Deus, da onde Deus quer que nos leve, onde Ele quer nos levar. E o que acontece, irmãos? Nós estamos dormindo, nós estamos fora da presença de Deus. Só que existe alguém que vem e nos acorde. Acorda, você não está vendo a tempestade, você não está vendo tanta tribulação. E aí você começa a se dar conta da tribulação que está acontecendo na sua vida. Você começa a perceber coisas que estão acontecendo na sua vida, que não melhora, que não anda, que parece que desde que você chegou na igreja não muda. Parece que coisas você ouve e não muda, não vai aonde Deus está falando. Filho, vai para esse lado, filho, vai para esse lado. Você está pagando para ir para o outro lado. E aí o que acontece, irmãos? Começa a vir tribulação na minha vida, começa a vir tribulação na minha, na sua vida, porque simplesmente nós estamos com medo daquilo que Deus mandou nós fazermos. Eu entendo. Vai lá para Brasília e prega. Vai lá em Nínive, o cara vai pegar e vai fazer um empalamento em mim. Misericórdia, eu vou fugir para outro lugar. Só que, irmãos, quem que mandou você ir? Diga, Jeová. Foi Deus que mandou. Então eu gostaria que você refletisse nessa manhã, irmãos, que Deus, diga, Deus fala
fala. Onde nós devemos ir. Onde nós devemos E o que nós devemos fazer, simplesmente. devemos fazer. Deus não falou para Jonas o que vai acontecer lá. Ele falou apenas: pregue contra aquele povo. E Deus está falando: filho, vai por esse caminho, vai fazer isso. E aí, o que nós estamos fazendo? Nós estamos indo contra aquilo que Deus quer na nossa vida. Amém? Então, se você estiver em alguma situação, alguma tribulação, algo que tenha acontecido na sua vida, reflita se é algo que Deus pediu para que você seguisse um caminho e você está indo para o caminho contrário. Amém? Amém. E aí, irmãos, existem pessoas que chegam num extremo. Quando acorda Jonas, ele realmente confessa: não, isso que está acontecendo, tudo isso que está acontecendo não é por minha causa. Tudo isso que está acontecendo é minha causa mesmo. Você também fala: não, o culpado é do meu marido não mudar, da minha esposa não mudar, dos meus filhos não mudar, de eu não me converter realmente, de eu não mudar a minha mentalidade. Tudo isso que está acontecendo é culpa minha. Então, o que fazer com você? Aí, o que ele pega e fala? Eu ia falar algo aqui que eu não posso falar. Aleluia. Amém? Mas é aquele ditado: já que eu estou, vamos dizer, palavra mais simples, né? Ruim dobrado, né? Os irmãos entenderam o outro ditado, né? Amém? Aleluia. Não. Melhor não falar. Já que eu estou ruim, se eu estou ruim dobrado, não tem problema. Que a outra coisa lá, eu acho que está gravando aí, não vou falar, amém? Eu já sei. Aí o que acontece? O irmão até derrubou o celular aqui, ficou nervoso. Aí o que acontece, irmãos? Jonas fala: me joga para o fundo do mar, me joga para o fundo do poço. Já que eu estou uma porcaria pode falar, né? Já que eu estou uma porcaria, desculpa. Amém? Então me joga dentro do mar. E aí o que acontece? Os irmãos ouviram aí o que eu falei? Depois corta, por favor. O que acontece, irmãos? Me joga fora do navio. Aí quando joga fora do navio, a gente deduz que é uma baleia, né? Porque é um grande peixe, mas a gente tem animais, irmãos, que nós vamos só conhecer no céu. Amém? Então existem grandes animais que engoliu Jonas. Só que aí, irmãos, entra a segunda característica, irmãos. Segunda característica: diga, reconhecer que sem o Senhor não podemos caminhar ao propósito. Amém? Diga, sem o Senhor não podemos caminhar ao propósito. E aí Jonas dentro da baleia, tudo bem, já que ele falou aquilo que eu acabei de falar, que não vou repetir, só que chega lá no fundo do poço, e tem irmãos aqui, irmãos. Tem irmãos aqui entre nós, que talvez esteja nessa situação como Jonas, que está no fundo do poço, que está justamente nessa situação. E aí Deus agiu com a graça dele, irmãos. O que Jonas ele fez? Ele reconheceu. Então nós temos que reconhecer diante de Deus. Ele começou a orar: Senhor, me perdoa. Em outras palavras, ele começou a se confessar. E aí a graça de Deus veio sobre ele. E aí ele fez que o grande peixe cuspisse na praia. Só que, irmãos, olha o que aconteceu. Quando Deus chamou Jonas, quando Deus chama eu e você para um caminho, para um local, se nós logo de imediato ouvirmos a voz do Senhor, chega lá, nós vamos ver a glória. Amém? Amém. Só que aconteceu, por conta dessas tribulações todas, que possa ser que está acontecendo na minha e na sua vida, mesmo você com a graça de Deus sobre a sua vida, Deus colocou Jonas, pediu para que cuspisse a baleia. E aí, olha só, irmãos, Jope, onde Jonas pagou o preço para fugir da presença de Deus, é ali. E ele estava indo lá para Tarsis, que hoje é a Espanha.
E aí, provavelmente, existe um estudo que ele foi lançado naquela região. E Nínive, onde ele deveria ir, fica a 200 quilômetros de distância da onde ele deveria ir de imediato. É como se fosse, irmãos, do Guarujá, da Praia Grande, aí depende, né, que o Rached vai lá para Guarujá, né, Ilhabela. Eu estou ainda por enquanto lá em Mongaguá, Praia Grande, mas tudo bem. Essa distância, irmãos, de Praia Grande, Mongaguá, vamos dizer assim, até Aparecida. Amém? Você tinha que ir para Aparecida pregar lá, como se fosse, como se dizer, como se a distância fosse essa. Só que, irmãos, naquele tempo Jonas não tinha carro, só tinha navio. Então ele teve que ir, irmãos, 200 quilômetros a pé. Quanto tempo gasta 200 quilômetros de carro? Uns 2 horas e meia? 2 horas. 3 horas. Eu acho que o Leandro vai 1 hora e meia. Então, irmãos, a pé, ele teve que ir a pé para Nínive. Então, imagine o que ele sofreu, o que ele passou para chegar até essa região. Amém? Então, irmãos, primeira coisa, Deus ele fala o que nós precisamos fazer. Ele fala para nós. Diga, Deus fala onde devemos ir. Deus fala onde devemos ir. E o que devemos fazer. E o que devemos fazer. E eu tenho convicção que Deus já falou para você aonde você deve ir e o que você precisa fazer. Então eu gostaria que você refletisse nessa manhã. A segunda coisa é reconhecer de que sem Deus nós não conseguimos chegar no propósito. Amém? E diga, terceiro, Deus cumpre com sua palavra e nos dá vitória e nos honra. Aleluia! Aleluia! Diga, Deus cumpre com a sua palavra, nos dá vitória, e nos honra. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, irmãos. E então, o que acontece? Como eu falei, você tem uma lição de casa para ler o capítulo 2, 3 e 4. No 2, aconteceu isso da baleia. E aí, no 3, ele começa a caminhar, não sei quantos dias ele gastou para chegar até Nínive. Chegou lá em Nínive, sei lá como ele chegou, mas chegou em Nínive. Olha o que a Bíblia diz no capítulo 3 de Jonas. Abre aí, por favor. Jonas capítulo 3, versículo 1. Eu gostaria que os irmãos lessem comigo isso, porque Deus vai falar com você agora, amém? Pode ler na sua tradução mesmo. Jonas capítulo 3, versículo 1, 2, 3. Pela segunda vez o Senhor Deus disse a Jonas, versículo 2: apronta-se, vá à grande cidade de Nínive e anuncie ao povo de lá a mensagem que eu vou dar a você. Deus está falando a segunda vez comigo e com você neste dia, nesta manhã. O que Deus pediu para você fazer? Que propósito, que caminho Deus falou para você que você deveria ir? Será que você, como eu, quando Deus falou comigo essa palavra, está passando por alguma tribulação? Talvez você já está no fundo do poço, entre aspas, né? O mar. Se arrependa, reconheça que sem Deus você não vá a lugar nenhum. E aí Deus vai falar com você, vai cuspir você, ainda que você esteja um pouco longe da onde você deveria estar. Deus vai falar para você mais uma vez: vá lá onde eu pedi para você ir. E Deus vai te ajudar, não importa se você está longe ou se você está perto. Deus vai te ajudar a chegar lá, amém? Amém. E aí quando Jonas chega lá, imagino que muito cansado. A Bíblia diz no versículo 3 aí de Jonas se aprontou e foi a Nínive como o Senhor Deus havia ordenado. Aleluia, né, irmãos? Depois de tudo isso, ele foi.
e eu e você vamos. Amém? Nínive era tão grande que uma pessoa levava 3 dias para percorrer toda ela. Ou seja, olha o preço que é pago por não ouvir a voz de Deus. Mas a graça de Deus é muito grande sobre nós, amém? Amém. E ele chegou lá depois que ele chegou, não sei quanto tempo ele durou, é uma pesquisa para nós entendermos. Quando ele chegou lá, ele precisou passar por toda a cidade, e levava mais 3 dias para anunciar. E Deus pediu para ele anunciar o que? Arrependimento. Deus pediu para ele anunciar. E aí entra a terceira característica, que Deus cumpre com a sua palavra, nos dá vitória e nos honra. Nós às vezes não sabemos o que Deus quer fazer, assim também como Jonas não sabia o que Deus queria fazer. Só que o que aconteceu, irmãos, quando ele começou a anunciar, se arrependam, se arrependam, se arrependam, se arrependam. Olha só o que aconteceu, irmãos, no capítulo 4, de Jonas, versículo 11, diz assim: então eu, com muita razão, devo ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 crianças inocentes e também muitos animais. Amém? Abre aí, irmãos, o versículo 10 do capítulo 3. Diz assim: Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, então mudou de ideia. Diga: Deus mudou de ideia. Irmãos, Deus mudou de ideia. Deus ia destruir aquele povo, Deus ia acabar com aquele povo, mas por causa do chamado de Deus para a vida dele e para a nossa vida, Deus mudou de ideia e fez estabelecer, fez viver mais de 120.000 crianças, fora os animais e a população que vivia naquela época. Olha só o tamanho do chamado de Deus para a vida de Jonas, para a nossa vida. A princípio nós olhamos e vemos algo impossível, como eu dei no exemplo do início, que Deus te fala para ir para aquele lugar aonde que você jamais iria. Mas olha só o propósito que Deus queria fazer na vida dele e quer fazer na nossa vida. Amém? Então, eu gostaria que você ficasse de pé agora. Amém? Aleluia. Se o Denis estiver aí, eu gostaria que a banda pudesse subir aqui. Aleluia, irmãos. Irmãos, o Senhor está falando com você essa manhã? Gostaria que você fechasse seus olhos. Eu não sei como que você entrou aqui nessa manhã. Não sei como que está a sua vida, como está a sua situação. Mas eu tenho no meu coração, eu sinto forte, irmãos, que algum de nós está realmente nessa situação, irmãos. Nós já sabemos, mas não custa lembrar. Deus pediu para que você fosse para um caminho, andasse para um caminho, avançasse para um caminho. Só que alguns de nós, irmãos, como Deus falou comigo, igual eu falei há 3 anos atrás, através dessa mesma palavra, eu paguei o preço para ir para outro caminho. E aí começou a vir tribulação, começou a vir angústia. Irmãos, eu realmente estava no fundo do mar, no fundo do poço. Só que Deus falou comigo, e eu reconheci, irmãos. E dessa maneira que eu reconheci,
Ainda eu estava muito longe da onde Deus queria me colocar. Mas, irmãos, com fé, com o Senhor Jesus nós podemos todas as coisas. Senhor, o Senhor, quando está conosco, nós conseguimos ir para onde Ele pediu para que nós fôssemos. Eu creio que Deus está falando com algumas pessoas aqui, que Deus tem falado com você: filho, eu preciso que você vá por esse caminho, mas você tem pagado preço para ir para outro caminho, e por isso que você tem visto tribulações, tem visto angústia, e alguns de nós aqui, irmãos, estamos até no fundo do poço. Então, em nome de Jesus, que você reconheça que sem o Senhor você não vai chegar a lugar nenhum. E quando você reconhecer isso de fato, ainda que você esteja longe de onde o Senhor queria te levar, Ele vai honrar você. Ele vai honrar você e vai te dar vitória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, gostaria que, se você se enquadra em alguma dessa situação, irmãos, nós gostaríamos de orar por você. Gostaria que você viesse à frente aqui para nós orarmos, reconhecendo que você precisa avançar, que você realmente, sem o Senhor, você não tem como avançar no caminho, no propósito eterno que o Senhor tem para a sua vida. E nós vamos orar, e o Senhor vai fazer algo sobrenatural, vai te dar vitória. Pode vir aqui, irmãos. Aleluia. 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 Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Oh, o Senhor te trouxe aqui nessa manhã para te falar: filho, eu te amo. Eu te amo. Eu tenho desejo eterno. Eu tenho um propósito eterno na sua vida. Você vai chegar nesse propósito que eu tenho te proposto. Algo sobrenatural vai acontecer na sua vida. Você que veio aqui à frente, eu quero declarar, em nome de Jesus, que você está vindo à frente, reconhecendo que sem Deus você não consegue alcançar o propósito. Mas eu quero dizer que a terceira circunstância é que o Senhor vai te ajudar a chegar lá, e você vai ver a glória de Deus cair sobre a sua vida. Coloque as mãos em posição de receber. Espírito Santo, nessa manhã, Senhor, está aqui, Senhor, os nossos irmãos, Senhor, os teus irmãos. Senhor, eu quero declarar, Senhor, que hoje, esses irmãos, Senhor, estão, Senhor, tendo revelação, discernimento de espírito, da onde que o Senhor nos chamou e onde o Senhor quer levar. Eu quero declarar que cada um deles, Senhor, vai chegar no propósito eterno que o Senhor comissionou a cada um. Aleluia. Coloca a mão esquerda no seu coração, levante a direita e declara assim: Espírito Santo, obrigado por esta revelação, por este amor sobre a minha vida. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Pode aplaudir o Senhor.